Vamos agora falar sobre a estratégia russa para avançar ainda mais no território ucraniano. Em fevereiro, 3 fontes russas informaram que os Estados Unidos rejeitaram uma sugestão anterior de Putin para um cessar-fogo que congelaria o conflito. Sem um cessar-fogo, Putin quer tomar o máximo de território possível para aumentar a pressão sobre a Ucrânia, aproveitando oportunidades inesperadas para conquistar mais. Atualmente, as forças russas controlam cerca de 18% da Ucrânia e, nesse mês, avançaram na região nordeste Kharkiv. Putin está contando com a grande população da Rússia em comparação com a Ucrânia para manter uma superioridade da mão de obra, mesmo sem uma mobilização, apoiado por pacotes salariais bem generosos para aqueles que se alistam, conforme falamos no vídeo de ontem. Segundo uma fonte, Putin acredita que o Ocidente não fornecerá armas suficientes, o que minará o moral da Ucrânia. Logo, ele pretende conquistar territórios lentamente até que Zelensky faça uma oferta para parar. Líderes dos Estados Unidos e da Europa afirmaram que apoiarão a Ucrânia até que sua segurança e soberania estejam garantidas, com países da OTAN e aliados tentando acelerar a entrega de armas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos comentou o seguinte: a Rússia poderia acabar com a guerra a qualquer momento retirando as suas forças da Ucrânia, em vez de continuar lançando ataques brutais contra cidades, portos e pessoas da Ucrânia todos os dias. Bom, todas as 5 fontes disseram que Putin afirmou aos seus conselheiros que não tem intenções sobre o território da OTAN, refletindo seus comentários públicos. 2 fontes mencionaram preocupações russas sobre o crescente perigo de escalada com o Ocidente, incluindo uma escalada nuclear. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que não ajustou sua postura nuclear, nem viu qualquer sinal de que a Rússia estivesse se preparando para usar arma nuclear. Continuamos monitorando o ambiente estratégico e permanecemos prontos. Enquanto isso, na Ucrânia, hoje, sexta-feira, Zelensky visitou a cidade de Kharkiv, no nordeste do país, que, como sabemos, enfrenta ataques aéreos intensificados enquanto as forças russas avançam na região. O líder ucraniano se encontrou com líderes militares na cidade e visitou o local de uma grande gráfica destruída em um ataque de míssil russo que matou pelo menos 7 pessoas, sobre a qual nós falamos no vídeo de ontem. No X, antigo Twitter, Zelensky postou o seguinte: hoje estou em Kharkiv. Também recebi atualizações sobre as operações de defesa, particularmente na área de Vovchansk, bem como a recuperação da infraestrutura de energia danificada. Como temos acompanhado, as forças russas lançaram um ataque transfronteiriço em 10 de maio e passaram a avançar em direção à cidade fronteiriça de Vovchansk em uma linha de ataque e empurrando em direção à vila de Lipsk na outra. Oleksandr Syrsky, principal comandante da Ucrânia, afirmou ontem, quinta-feira, que as forças russas estavam envolvidas em combate de rua em Vovchansk e que haviam assumido uma postura defensiva perto de Lipsk. A justificativa dada por Moscou é de que quer criar uma zona tampão na região. Isso em resposta ao bombardeio de regiões fronteiriças russas como Belgorod por Kiev. Na prática, o ataque abriu uma nova frente na guerra, que Kiev interpreta como um esforço para desviar suas tropas mais numerosas do leste, onde os combates mais ferozes estão ocorrendo. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica a cerca de 30 km da fronteira com a Rússia e suas redondezas, enfrentam ataques diários de mísseis, drones e bombas guiadas, isso há meses. Bom, gente, já falamos bastante sobre a Ucrânia hoje. Vamos mudar nosso foco agora para o leste asiático, onde a China realizou simulações de ataques com mísseis contra Taiwan pelo 2º dia consecutivo de exercícios militares. Esses exercícios, que envolveram unidades da Força Aérea, Força de Foguetes, Marinha, Exército e Guarda Costeira chinesa, foram anunciados de repente na manhã de quinta-feira. Mapas mostravam 5 áreas-alvo aproximadas no mar ao redor da ilha principal de Taiwan e outras áreas visando as ilhas offshore de Taiwan próximas ao continente chinês. O Ministério da Defesa da China afirmou que os exercícios de sexta-feira estavam testando a capacidade militar e também ocupar pontos-chave, alinhando-se com o objetivo final de Pequim de anexar Taiwan. Embora Pequim enfatize ao longo do tempo a unificação natural e pacífica, o líder chinês Xi Jinping não descartou o uso da força para tomar a ilha. Segundo a inteligência ocidental, Xi teria dito ao Exército de Libertação Popular que esteja preparado para uma invasão até 2027. Na sexta-feira, a emissora estatal chinesa relatou que jatos carregados com munição real e formações de bombardeios realizaram simulações de ataques contra alvos taiwaneses. A CCTV mencionou o lançamento de mísseis e uma animação destacava as cidades de Taipei, Hualien, Taitung e Kaohsiung como alvos. A propaganda do PLA mencionou seus mísseis balísticos Dongfeng, mas sem sugestão específica de que seriam usados nos exercícios. Um oficial de segurança de Taiwan informou à imprensa que os aviões também realizaram simulações de bombardeio de navios estrangeiros no canal de Baix, que fica entre Taiwan e as Filipinas. Não ficou claro quais navios foram alvos, mas em caso de ataque chinês a Taiwan, haveria pressão para que militares estrangeiros, incluindo os dos Estados Unidos e do Japão, se envolvessem.
A Guarda Costeira da China afirmou ter realizado exercício de aplicação da lei na costa leste de Taiwan, e pelo menos 3 embarcações da Guarda Costeira foram vistas em rastreadores de navios online, patrulhando o sudeste de Taiwan. Um oficial de Taiwan também disse que a Guarda Costeira realizou umas inspeções simuladas de barcos civis no leste e cerca de 24 aviões de guerra se aproximaram de Taiwan, mas nenhum entrou na zona contígua de 24 milhas náuticas da ilha. Gente, a situação está tensa. Na quinta-feira, Taiwan detectou 35 navios da Marinha e Guarda Costeira do PLA e 49 aviões de guerra, dos quais 35 cruzaram a linha mediana, a fronteira de fato entre China e Taiwan. Em resposta, Taiwan lançou jatos, mobilizou navios de marinha para monitorar o PLA e moveu o sistema de mísseis antinavio para áreas costeiras. Hoje, sexta-feira, seu Ministério da Defesa divulgou imagens que disseram mostrar sua força aérea rastreando um bombardeio chinês H-6 e um caça J-16. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Lin Xinlung, afirmou que Taiwan não faria concessões devido aos exercícios, porque isso diz respeito ao desenvolvimento da democracia em Taiwan. Na quinta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse o seguinte: as forças da independência de Taiwan terão suas cabeças quebradas e o sangue fluindo após colidirem contra a grande tendência da China de alcançar a unificação completa. Um editorial da mídia estatal oficial da China na sexta-feira disse que os exercícios eram legítimos, oportunos e totalmente necessários, pois atos de independência de Taiwan de qualquer forma não poderiam ser tolerados. Ele afirmou que as contramedidas da China eram inevitáveis após a séria provocação do discurso de posse de Lai. Bom, gente, um conflito sobre Taiwan seria realmente catastrófico e provavelmente envolveria outros países na região e países também de fora da região. Em resposta aos exercícios, representantes do Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália pediram calma. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse à Agência Central de Notícias de Taiwan que estava monitorando de perto a situação, enquanto a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, alertou que o risco de um acidente e uma potencial escalada está crescendo. A União Europeia disse ter um interesse direto na preservação do status quo no Estreito de Taiwan e se opôs a quaisquer ações unilaterais que mudem o status quo pela força ou coerção. Um porta-voz do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a organização estava acompanhando os desenvolvimentos no Estreito de Taiwan e pediu que as partes relevantes se abstenham de atos que possam escalar as tensões na região. Bom, gente, para concluir nosso episódio de hoje, vamos fazer uma junção entre os dois principais assuntos que falamos hoje, a China e a Ucrânia. E para isso, vamos falar sobre a mais recente iniciativa diplomática envolvendo Brasil e China. E adivinha qual seria esse tema que foi tratado pelos dois países? Isso você acertou, a Ucrânia. Ontem, quinta-feira, Brasil e China assinaram uma declaração conjunta pedindo negociações de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse documento foi assinado por Celso Amorim, assessor especial da Presidência para Assuntos Externos, e pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. A declaração afirma que o Brasil e China acreditam que a negociação é a única solução viável para a crise da Ucrânia. Os dois países apoiam uma conferência internacional de paz, realizada no momento adequado, reconhecida tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, com a participação igual de todas as partes e uma discussão justa de todos os planos de paz. Não cheguei a comentar, mas tanto o Brasil quanto a China foram convidados para participar de encontros de paz, incluindo o que acontecerá na Suíça no próximo mês, e que não contará com a presença da Rússia. No documento sino-brasileiro, também foi pedido que todas as partes relevantes observem 3 princípios para a desescalada da situação: nenhuma expansão do campo de batalha, nenhuma escalada dos combates e nenhuma provocação por qualquer parte. Eles também afirmaram que o uso de armas de destruição em massa, especialmente armas nucleares ou químicas e biológicas, devem ser rejeitado, acrescentando no documento que todo esforço possível deve ser feito para prevenir a proliferação, assim como uma crise nuclear. Bom, gente, apesar do caráter quase protocolar do documento e da linguagem diplomática, acredito que o seu teor tem algo de eloquente e contribui para esvaziar o encontro da Suíça. O que eu percebo é que Zelensky deixou as portas abertas tanto para o Brasil quanto para a China. E isso pode, de alguma forma, construir algum tipo de ponte em uma negociação futura. Afinal, não podemos esquecer que estamos falando de Celso Amorim. E para quem não sabe, esse cara tem história na diplomacia como poucos no mundo. Vocês devem lembrar do acordo nuclear iraniano que ele, em parceria com a Turquia, conseguiu fechar com o Irã depois que os principais estados ocidentais falharam. Claro que depois de tudo assinado, adivinhe quem disse que não concordava com o acordo? Os Estados Unidos. Pois é, falei tudo isso só para a gente saber que o tal do Amorim, apesar de já estar um pouco, vamos dizer, experiente, tem talento para negociar. Bom, gente, não sei se vocês perceberam, mas nós começamos e terminamos o vídeo falando sobre
esperança de paz. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.